Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse podcast. Bom, sou Gustavo Nascimento, se apresentem aí. Meu nome é Pedro. Sou Esté. Luiz. Bom, o tema que a gente vai discutir aqui é o Piaget e a abordagem desenvolvimentista, né? Então, para começar, sobre o Piaget, o que vocês acharam da teoria dele, assim? Acho que vocês acharam interessante. Alguém começa? Sim, acho que é legal a forma que ele divide as pesquisas, principalmente no texto 8 que a gente teve na matéria. Eu acho que ele divide bem a questão das pesquisas das áreas de conhecimento. Áreas da questão do conhecimento, que tem a lógica matemática, a social, cultural, a linguagem e o físico, conhecimento físico. Cada uma tem meio que uma característica própria. Quais seriam, assim, as características, Luiz? E, por exemplo, a noção matemática, ela é uma relação do ser com o objeto, mas ela é um conhecimento meio que intrínseco. Ela é algo mais interno, não mais externo. Como se difere do físico, que é algo mais externo, mais extrínseco. Por exemplo, meio que a questão de fazer um cálculo de cabeça e você saber a composição do açúcar. Como que o açúcar se dissolve na água. São dois conhecimentos diferentes, são construídos de formas diferentes. Aí, no caso, esse objeto que se refere seria o que o indivíduo está em contato, né? Sim, A experiência dele, né? Um objeto, meio, e o ser, meio e objeto. O texto também deixa bem claro também o tipo de abordagem das teorias do Piaget, né? Que ele coloca em sistemas de relações completas, mas reversíveis. Então, são sistemas, igual o exemplo do Luiz, são exemplos sistemas matemáticos, mas que para cada indivíduo é abordado de forma diferente. Então, um problema pode ser resolvido de formas diferentes por cada indivíduo. Isso é uma coisa bem interessante que eu achei também do Piaget. Assim, para começar a falar das teorias. E a gente já viu que Piaget ele é muito conhecido pelo desenvolvimento cognitivo. E é o que o Luiz falou, das fases. Luiz, eu acho que você mutar quando você não estiver falando, tá dando um eco. Aí, tá, desenvolvimento cognitivo e essas diferentes tipos de conhecimento. Só que muito, por exemplo, esse conhecimento do lógico matemático, lógico aritmético que o Luiz falou, ele ficou sendo meio que marcado como, digamos que enfocaram mais nele para fazer as teorias. Tanto que do Goltani, que é da abordagem desenvolvimentista, que foi o jeito que ele pegou o que o Piaget tinha teorizado, alguma parte, e transformou naquela abordagem, com seus ideais e tudo mais. O próprio Goltani fala, e os autores lá, que o Piaget, ele tá usando o movimento, então, tipo, é um movimento para auxiliar na aprendizagem, tanto no desenvolvimento cognitivo quanto no afetivo social. E que ele vai usar do movimento como estudo. Só que eu creio que o Piaget ele não faz essa distinção de tipo, não, o movimento serve para você desenvolver isso e aquilo. Eu creio que realmente o Piaget ele tenta abordar todos como iguais, ou então como partes do conhecimento de um indivíduo, de um ser humano, só que muitas vezes pegam, por exemplo, aquela separação que ele faz por etapas, que isso, cada etapa o indivíduo aprendeu tal coisa, e ficam achando que a teoria do Piaget é isso. Não, o Piaget fala sobre etapas de desenvolvimento, então em tal idade você tem que fazer isso, e Piaget não fala só disso, ele fala muito também da particularidade de cada indivíduo. Acaba que fica muito injusto essa empobrecida que dão em toda a teoria dele de, não, é sobre isso aqui o Piaget, e não, ele fala muito mais. Que eu vou depois trazer de novo essa visão pobre que trazem para a teoria do Piaget. É que esses estágios eu acho que comenta mais deles porque a teoria do Piaget é mais sobre a inteligência. E os estágios seria mais para mostrar a evolução da inteligência com o passar dos anos. Entendeu? Acho que é por isso que eles dão uma focada mais nisso. E também o próprio texto 8 também que a gente estava estudando fala isso, que é visto como uma teoria totalmente cognitivista, né? Então é focado, o cognitivo é muito mais focado à inteligência. Mas não, igual a Esther falou,
Tem vários outros estudos que abordam tanto a questão motora como as demais, e é deixado isso de lado com o passar do tempo por já estipularem o Piaget sendo só da inteligência. Então, pegam aquele contexto dos anos iniciais e tal e esquecem todo o trabalho que o Piaget teve de fora. Isso é uma coisa também que eu achei bem interessante no texto, porque eles mostram como os estudos não é só cognitivo, é uma junção de tudo. Igual a Esther estava falando das teorias, cara, Ele fala da moral também, né? isso, a questão da moral também, que eles constroem os tipos, que Piaget fala, os tipos diferentes de moral que a criança tem ao decorrer do seu desenvolvimento, tendo a visão até do próprio professor como uma figura de moralidade, eu achei isso também bastante interessante. A gente vê isso no dia a dia, a gente que está no estágio também, de como o professor para o aluno é um respeito diferente, é um respeito parecido que tem com os pais ou com o irmão mais velho. Então, um simples a gente tem a gente tá com a apita, a gente apita, todo mundo para na hora e começa a olhar pro professor. Então, isso também interfere também no desenvolvimento da criança. Eu achei essa questão da moralidade que o Piaget falou também muito importante. Não é só a inteligência, né? Porque o Piaget, na verdade, ele vê o ser humano como um todo, não é só a inteligência, é que a teoria dele foi interpretada mais por essa parte da inteligência. E sobre a abordagem desenvolvimentista, o que vocês acham interessante dela? Sobre a coordenação motora e tal. Eu acredito que tipo, realmente não é nada infundado as teorias, claro que não, é pesquisa e tá. Mas realmente temos as fases, mas é o que o Pedro falou, os anos iniciais ali, porque a abordagem desenvolvimentista ela é de 2 a 14 anos, 4 a 14, é Acho desde que as começa fases no 2. iniciais. Acho que começa no Isso, 2. 2 a É, a 14. fase inicial, mas... E realmente tem como você meio que, não vou dizer mecanizar, porque não tem nada a ver com mecanicista, mas tal idade você tem que desenvolver isso, tal idade aquilo. Tem como você separar, porque realmente o desenvolvimento cognitivo ele assume isso, que, por exemplo, no texto até fala, um adulto olha para a criança fica fazendo várias perguntas, não, quando você tiver a minha idade você vai entender. E realmente, com o passar dos anos, as pessoas vão tendo modos diferentes de pensar. É normal, você vai amadurecendo, você vai entendendo mais. E a abordagem Você desenvolvimentista, ela evolui, né? evolui, exatamente, desenvolve, digamos assim. E a abordagem desenvolvimentista se baseia nisso, porque realmente o movimento, junto com a inteligência, eles estão ali ligados, e o afetivo social, digamos que os três, assim, estão sempre ligados, estão sempre desenvolvendo juntos. Mas é o que eu falei, esse tipo de abordagem que eles pegam por exemplo, no texto eu achei muito interessante essa parte, que eles falam que, por exemplo, a matemática é um tipo que coloca, por exemplo, se você ensina para uma criança de tal vivência e outra de tal vivência, você pega e ensina que 1 mais 1 é 2, ambas vão entender, elas vão aprender. 1 mais 1 é 2. Mas esse processo não leva em conta nada delas, nada particular. E é isso que o conhecimento lógico-matemático faz. A particularidade ela fica em segundo plano. Ela está ali, mas o que importa mesmo é o conteúdo, é o objeto do conhecimento. E a educação física e o movimento em si, ele não tem como ser apenas isso. Por isso que a crítica que fazem do abordagem desenvolvimentista, ou então do Piaget é cognitivista, porque foca só no você tem que aprender esse objeto de conhecimento. E o Piaget, na verdade, ele fala o contrário, ele fala de como o meio não pode obrigar, ele não força, na verdade, a particularidade do sujeito que interage com o conhecimento, com o objeto, e aí ele cria a própria concepção, a própria ideia, e vai aprendendo e desenvolvendo. Então, essas etapas existem, mas tem que ser levado em conta o meio, a particularidade do sujeito. E eu quero até que vocês falem sobre isso, sobre essa relação do objeto não, tipo, por exemplo, o indivíduo com o meio e o conteúdo, o objeto do conhecimento. Porque a abordagem desenvolvimentista, pelo menos a parte do Piaget, ela fala disso. Sim. Ela não deixa só a parte da inteligência, do cognitivo. O próprio texto fala que as ideias do Piaget são, igual você falou, são cognitivistas, vistas como que cognitivistas, mas elas também abordam tanto o cultural como o social do indivíduo. Então ela vê o meio completo que o indivíduo está, as condições que ele está, e ele não julga por estar no meio social um pouco mais
menos desenvolvido ou sem tantas oportunidades. Não, ela vê, ela aborda e ela, como eu posso falar? Ela julga, assim, entre aspas, como que a criança vai se desenvolver. Acho isso também muito bacana. E isso é totalmente deixado de lado pelos críticos nos trabalhos do Piaget. Não, a parte E social é fundamental para exatamente para o a inteligência. desenvolvimento. Não dá Pro para desenvolvimento. desconsiderar, velho. Não tem como, cara. E vendo o texto, tem várias obras do Piaget que ele trata do meio social e meio cultural. Mas Ele foi só meio não que aprofundou deixado de tanto lado. nessas obras sociais porque o foco dele realmente era na inteligência, mas isso não É, quer dizer que ele deixava de lado essa parte social. exatamente. Tanto que ele cita, né, a questão do objeto, o tempo, os sistemas. Então, é um assunto bem mais que tem que ser estudado a fundo do que realmente é. Uma coisa que eu achei interessante, assim, tanto a teoria do Piaget, né, dos estágios lá, que foca mais na infância, e a abordagem desenvolvimentista também foca mais nessa fase inicial, porque é uma fase que é mais fácil de ver esse desenvolvimento. Porque se você pegar uma criança, sei lá, de 6 anos, uma de 10, você vai ver que é totalmente diferente a questão da inteligência, coordenação motora. Então, eu achei interessante eles focarem nessas fases iniciais, assim, para mostrar isso, esse desenvolvimento da inteligência. Eu acho que até porque nessa fase ela é mais, é o que você falou, é mais fácil de você mensurar e ver em que etapa a criança está, digamos Exato. assim. Então, tal idade começa a falar, tal idade começa a manipular objetos e tal, não nessa ordem, eu não lembro a ordem direito, Ah, mas fica fácil de mensurar. Agora, se você chega em 10 anos, não é toda criança que vai estar nesse desenvolvimento. É muito diferente, é o meio, é o jeito que ela entende, porque é o tempo, cada um tem seu próprio tempo. Por isso que ela no início, ela é perfeita, essa teoria. Não tô falando que não seja perfeita inteira, mas ela cabe perfeitamente no âmbito escolar, digamos assim. Se você é um É professor de séries porque iniciais ali. exato, em âmbito. Pode falar, Luiz. É que, tipo assim, eu pensei nessa situação, que se a gente pegar essa parte toda da abordagem desenvolvimentista, às vezes no próprio estágio, por exemplo, eu vejo que tem adolescentes do ensino médio que têm dificuldade de correr. Eles tiveram um bom desenvolvimento na infância. Não, um exemplo meu aqui, rapidão, só, sem querer te cortar, no ensino médio eu não sabia nem fazer polichinelo, velho, só pra dar um exemplo. Então, assim, a questão das fases da corrida. Tem aluno ali que a fase da aterrissagem é de qualquer jeito. É quase para arrebentar o joelho, arrebentar o tornozelo. E, assim, acho que a abordagem desenvolvimentista, além de permitir que a gente desenvolva, a gente consegue ir além do que já foi desenvolvido. Por exemplo, acima dos 14 anos, a gente consegue ver uma deficiência ali e talvez um pouquinho mais velho até como é que é a palavra? Consertar, entre aspas, consertar. Ou tentar arranjar uma forma de melhorar para que não seja tão danoso para a pessoa. Pelo menos isso foi meio que um insight que eu tive agora. Sim, mas Não, isso até. Pode falar. isso realmente acontece, falar experiência minha, própria minha. Até o primeiro ano de ensino médio, cara, assim, eu não sabia fazer tipo polichinelo porque eu não tive estímulo, assim, na educação física no ensino fundamental. Eu fui aprender isso quando eu fui treinar boxe chinês, velho. Aí lá é aquilo, né? Tu aprende por bem ou aprende por mal. Então só aprendi assim. Então tem que ter estímulo assim, senão não desenvolve, velho. Então a Tu abordagem aprende por desenvolvimentista bem, tu aprende por mal. Foi maravilhoso, mano. Mas é assim. isso de até conhecer e conseguir fazer, Gotani mesmo fala no livro, eu acho que o Piaget também conclui dessa forma, que o movimento não é só para aprendi, por exemplo, a aterrissar. Não, tem uma significância. É você conhecer seu corpo, é o que ele fala, de você conhecer seu corpo e o jeito que ele interage com o mundo. Então, eu consigo, Exatamente. na hora de aterrissar, para não me machucar, porque eu sei meus limites e tudo mais, eu vou fazer de tal jeito. Então, é muito isso de conhecimento sobre tudo, tem Fora da vários tipos de questão da conhecimento. autoconfiança, né, que a pessoa tem, tendo mais coordenação motora para fazer as atividades, melhora para fazer os esportes, tudo. Eu vejo Aí já assim entra a parte da socialização, pode ir, Pedro. Desculpa por cortar. É que senão eu vou esquecer. Eu vejo também muito no estágio, cara. Porque eu tô trabalhando tanto com o público infantil como o ensino médio também. No público infantil, a vontade que eles têm de aprender, de melhorar, é muito diferente do estágio do ensino médio.
Porque no ensino médio já tem aquela coisa mais crítica do porquê que eu tenho que fazer isso, eu não gosto, não sei o quê. Não é aberto ao conhecimento e ao desenvolvimento. Já nos anos iniciais, cara, se uma criança ela erra, ela vai fazer de tudo para acertar na outra vez. E isso no ensino médio, tipo, não tem essa força de vontade que existe nos anos iniciais. Isso a gente pode ligar com o Piaget, que ele fala também que cada indivíduo tem um tempo de desenvolvimento. Então, a pessoa que começa um desenvolvimento um pouco mais cedo, quando ela chegar lá na frente, é óbvio que ela vai ter uma base melhor. Mas, ao mesmo tempo, a criança que demora um pouco mais, lá na frente, ela ou pode é, não ligar para isso, ou ela também pode ser até melhor do que quem teve a base. É algo um pouco meio que incongruente, assim, com a questão. E isso eu vejo muito no presencial, que é sinistro, cara. Porque no ensino médio é muito difícil você dar uma aula com todo mundo prestando atenção. Porque tem aquela questão de deles serem maiores, terem um pensamento crítico já formado. Já a criança, não, ela faz de tudo, ela faz o fundamento. Se você, por exemplo, querer ensinar polichinelo para ela, ela vai querer aprender. Já no ensino médio já é um pouco diferente já. É mais um desinteresse também, né? É, Vai um pouco. desânimo. Aí entra também a questão que a Esther falou, o meio, o tempo, tudo que o Piaget também fala. É uma- É uma questão que eu acho bem interessante do Piaget, velho. Assim, dos estágios, a Esther falou que todo mundo, que assim, umas pessoas, né, autores, criticam o Piaget porque ele focando mais as partes na inteligência e tal. Eu achei interessante esse estágio que ele mostra, assim, mostra as fases a fase das crianças, assim, como elas são. Por exemplo, a parte sensório-motora, que é a inicial. O bebê ele não se comunica através da linguagem. A linguagem dele é a parte do movimento sensório-motora. Aí depois a parte operatório concreta mostra também que a criança ela tem dificuldade de pensar fora da realidade, assim, por exemplo, falar que todos os planetas, ela sabendo que o planeta Terra é redondo e falar que todos os planetas são quadrados, ela tem dificuldade de tirar isso da realidade e dizer que a Terra é quadrada também, numa lógica assim, entendeu? Sem tirando da realidade. A próxima fase já mostra que a operatória formal, que é até a nossa que a gente está, que é de 12 anos em diante, se eu não me engano, já tem essa parte da imaginação fora. Sim, já tem mais facilidade para isso. Então, eu acho isso bem interessante, porque mostra que a gente às vezes vê isso numa criança e nem dá importância. E com esses estágios, Piaget mostrando, a gente fala, nossa, velho, realmente isso acontece. E é muito doido Exatamente. porque ele nomeia vários aparelhos, mecanismos. Esse que você falou é até um que é aparelho reflexionante, alguma coisa assim, que é essa capacidade da criança aprender através de, tipo assim, unindo e separando objetos. Então, é o que você falou, ela pensou assim, esse planeta é redondo, os outros são quadrados. Aí ela fica tentando separar, ué, por quê? E ela faz uma reflexão para tentar entender. E esse é um outro tipo de conhecimento, não um tipo de conhecimento, mas é um mecanismo que ela vai usar para facilitar, para unir informações, digamos assim. Que também ela fala por exemplo, da inteligência, que fica muito, às vezes, limitado são etapas, mas o próprio Piaget, ele fala tipo, você tem dois aparelhos, é o de adaptação, que você se lida com a coisa, adapta, e o que é o funcional, que é a forma da adaptação, você gera um objeto ali, um conhecimento. E aí, unindo esse, você cria, que eu acho que é equilibração majorante, alguma coisa assim, que é isso de você querer equilibrar a informação com o mundo. Então, você tem aqui uma coisa, você tenta entender, e unindo isso, é que vai gerando conhecimento e desenvolvendo essa inteligência. Essa união, é esse processo de adaptação. E uma outra parte que eu achei muito legal também é ele falar de, tipo, o conhecimento ele só existe se você tiver, digamos que um passado, um antecessor. Porque você vai unindo. Se você tem um buraco, digamos assim, você aprendeu aqui, e aí você para e depois volta. Não tem como você ter um conhecimento aqui se você não vai utilizando os anteriores. Eu achei muito legal essa colocação dele. De sempre o conhecimento ele funciona dessa forma, de você ir juntando o que você já aprendeu e unindo, separando, agrupando. São mecanismos, e isso é muito louco, porque ele Selecionando, né? não.
Exato, selecionando. Ele não fala só de uma coisa, ele fala de muita, muita coisa. A gente É uma pode ver teoria bem também. complexa. Pode ir, Pedro. Exato. A gente também pode ver também na questão nós como professores também passar um conhecimento que não seja só de focado em uma coisa. No estágio eu estou vendo muito isso, que os professores eles tentam de tudo para não só fazer a função motora na educação física, que é o que a gente mais tá associado, né, ao exercício físico. Então, teve uma aula que a gente teve pro Fundamental 2 que o professor estava dando aula de arremesso de basquete, mas ao mesmo tempo ele deu um circuito pro pessoal fazer, para juntar, para fazer um quebra-cabeça. Então, a cada arremesso acertado, você pegava uma peça, a equipe pegava uma peça. Então, ficava um líder do grupo afastado montando o quebra-cabeça, enquanto os outros arremessavam a bola, um de cada vez, para quem acertasse, chegasse e pegasse uma peça do quebra-cabeça para montar. Aí é ele explicando que isso, a educação física, explicando para as crianças, né? Porque o pessoal falou, mas isso não é educação física é só jogar. Porque tem muito isso, né? A gente é visto como nem é matéria direito para algumas crianças. Aí ele falando, a educação física, ela aborda tudo. Então não é só uma questão motora, aí ele falou, é uma questão cognitiva. Tanto que o pessoal se deu com a língua nos dentes, porque o primeiro a terminar foi o último a terminar o quebra-cabeça. Então, o que importou mesmo na atividade foi mais o lado cognitivo e não o motor. O último a terminar os arremessos, que conseguiu a última peça, conseguiu montar o quebra-cabeça e terminou em primeiro. Até que ganhou até um prêmio. Então a gente vê essa função que a gente também tem como professor de passar no desenvolvimento da criança uma aula que não seja só focada em uma coisa, e sim um conjunto de ideias, tanto motoras como cognitivas, para um maior desenvolvimento da criança, igual o Piaget busca também nas pesquisas dele. Experiências, né? É, Fazer experiências, que é muito, muito importante. Até anotei a exatamente. atividade do basquete. Não, tu falou dessa. Não, foi uma ideia que eu peguei agora. A Eu não atividade, entendi. atividade de estágio eu peguei para uma ideia para a próxima atividade que eu vou fazer. Sim. Não, o Pedro falou dessa atividade de basquete, cara. Em didática, no laboratório de didática esse semestre, acho que umas 2 semanas atrás, eu e minha dupla, né, a gente tinha que apresentar uma atividade. Cara, o Pedro falou dessa aí do basquete, eu lembrei na hora da que eu e a minha dupla fez, que era ter uma corrida e no final ter um jogo da velha. Então, meio que o sentido é quase esse que o Pedro falou, enquanto um arremessa, o outro vai montando um quebra-cabeça, só que lá tinha que correr e ainda montar o jogo da velha disputando com outra equipe. E depois arremessando, enfim, era uma aula de atletismo, mas focado assim no lúdico, assim, mas tem esse mesmo sentido do que o Pedro falou da atividade do basquete e do quebra-cabeça. Gente, eu até tinha esquecido, lembrei agora, na aula de natação que eu tava tendo, a professora fez a mesma coisa. Eu tinha que ir, voltar na piscina e colocar uma pecinha. A minha equipe foi muito mais rápida, só que o último menino foi e colocou a peça no errado. Aí a gente vai e perde. É, Porque porque ele não tem não que soube parar, pensar. olhar, entendeu? Então, Exato. julgam mal de que, não, educação física, você tira nota se você for bom em esporte. Não tem nada a ver. Porque se o professor está Exatamente. usando isso, o errado é ele, porque a concepção não fala disso. Não é de, e o melhor aqui, não é nem de longe disso. E é uma atenção que a gente, como professor, tem que ter de não fazer, como o texto coloca, são provas lógico-aritméticas, que seria de matemática. Faz aí tal conta. Os que aprenderam vão colocar e aprenderam. Se você não aprendeu, errou. Educação física não pode agir assim. Se eu pego toda a experiência do aluno e eu mensuro, qual data de tal esporte, ele errou, eu vou reprovar ele? Qual o sentido? Não dá para usar esse tipo de avaliação. Tem que usar outra, levando em conta o meio, a particularidade, como ele entendeu. Então, é muito do professor estar atento. Eu creio que isso quase toda a disciplina, mas a educação física principalmente, porque a gente vê essa situação precária que se encontra por conta dos profissionais, muitos, não vou generalizar, mas deixarem assim, vai lá, corre, É igual joga o futebol. Noriberto falou com a gente no semestre passado. É o comodismo que alguns professores de educação física têm em literalmente só passar o Quarteto Fantástico e não abordar outras coisas no decorrer do ano.
Infelizmente, a gama de professores que são formados e fazem isso, cara, principalmente na escola pública, é muito grande. Eu mesmo, eu sempre estudei escola pública minha vida toda. Eu ou não tinha professor de educação física, porque não tinha na secretaria, ou era só pega a bola e faz time e vai jogar, cara. Não tinha uma dinâmica, não tinha uma didática, não tinha nada. Então, e a galera que tentava fazer alguma coisa diferente, todo mundo da aula ficava, mas isso não é educação física. Educação física é jogar bola, é futsal, interclasse tá chegando. Então era literalmente. É difícil, cara. É um papel, igual o Loniberto falou, a nossa geração tem um papel bem complicado aí no decorrer da educação física. Se quiser mudar, tem que fazer diferente. Não É. tem pra onde correr. Eu tive a sorte de no fundamental ter um professor bom. Eu lembro até de um professor de matemática falar que a gente tinha a sorte de ter um professor de educação física assim de verdade, que a maioria deixa a bola lá e pede pra gente jogar, né? Esse não. Ele passava a atividade mesmo, fazia todo mundo participar. Agora, Show. aí foi massa. Agora no ensino médio foi diferente. Então, levando em consideração tudo aquilo que a gente falou aqui, qual que vocês acham que é o principal ponto que une a teoria do Piaget com a abordagem desenvolvimentista? Vamos lá, quem começa? Eu diria que é essa inteligência. A inteligência em si. E ter na cabeça, ter a ideia de que a inteligência não é o cognitivo apenas, é o conjunto inteiro, todos os conhecimentos. Você está desenvolvendo todos, não é só um. Não é de forma. É tal. Não tem nem como separar. Eles podem ser separados, mas na vivência, na experiência, o movimento em si, ele está levando em várias contas. Então, várias coisas em conta. Então, seria essa inteligência. Para mim, a inteligência do Piaget, o que ele coloca como inteligência, tem tudo a ver com a abordagem desenvolvimentista. E é saber que não tem a ver só com um aspecto, e sim todos. Seria uma correção, entre aspas, para o que a gente conhece como abordagem desenvolvimentista, que não é só uma coisinha, é muito mais. Eu acho já que é o conjunto do que ele conseguiu juntar com a sistemática que ele abordou. Então ele conseguiu juntar tudo direitinho assim e a abordagem dele é muito prática. Então, o que ele fala, se você buscar entender um pouco mais sobre o Piaget, você vai ver que é igual eu estava falando com o Gustavo antes da gravação. A gente vê no início, estudando sobre Piaget, que é um pouco difícil. Mas quando você pega a ideia principal dele, você fala, cara, isso é perfeito. É uma abordagem totalmente leve entre aspas, e que você consegue absorver muito bem. Então, o que eu acho, assim, ligado ao desenvolvimentista é isso. É o conjunto que ele conseguiu fazer, tanto cognitivo como motor, e a explicação que ele trouxe para o meio desenvolvimentista. Quem for abordar vai conseguir passar adiante uma coisa muito bem explicada e muito bem abordada. E tu, Luiz? Eu acho que o que eu achei que mais chamou a atenção foi essa progressão processual, que meio que tem nas abordagens do Piaget, e principalmente na desenvolvimentista, que é tudo passando por um processo evolutivo. Você começa meio que assim, usar como exemplo, você começa engatinhando, depois você aprende a andar, depois você aprende a correr, aí você aplica esse correr em outra coisa. Porque, assim, né, assim, da experiência cotidiana de dando aula, já tem tempo, por todos esses anos eu percebi que não dá para colocar tudo de uma vez. Aí, o que Piaget traz, junto com a abordagem desenvolvimentista, a gente consegue trazer processos, a gente consegue dividir tudo em etapas, como, por exemplo, essas etapas de conhecimento. Todas elas são processuais, e principalmente, por exemplo, da linguagem. Ela começa com 18 meses. Ela não começa com a fala, mas ela começa com simbolismo e tudo mais. E assim, a gente consegue trazer essas etapas, tanto para o teórico quanto para o prático. E mesmo assim dá certo. Dá para usar muito bem nessas duas formas, de ensinar ou de aprender. Cara, eu acho que a palavra-chave para entender a relação entre
Piaget, abordagem desenvolvimentista, foi o que a Esther falou, inteligência. Algum de vocês está com o computador aí? Eu tô, Tem pode como, falar. tem como tu compartilhar a tela do computador aí? Bom de podcast tenho. Tá, compartilhar a tela aí, Esther. Lá no Google, rapidão. Só para eu explicar. Ainda bem que um podcast tem essa liberdade. Fala na aba de pesquisa já do Google? Isso, pesquisa inteligência lá. Show. Tá indo? Foi? Foi. Tá pequeno para mim. Lê a segunda aí. A segunda definição. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Adaptação. Então, acho que a ligação entre Piaget e abordagem desenvolvimentista é exatamente isso. Por quê? Essa questão, leia de novo, Esther, que eu esqueci. Dá um zoom aí e fala alguma coisa. Ó, capacidade de compreender e resolver novos problemas. Isso. Essa parte de resolver nossos problemas. A coordenação motora é justamente isso. Eu tive uma aula de metodologia das modalidades esportivas coletivas semana passada, quarta-feira, e era sobre justamente atividades sobre coordenação motora. E coordenação motora é justamente isso, resolver problemas ali, dificuldades, desafios. E a inteligência está justamente ligada a isso. Então, como a abordagem do Piaget fala sobre a inteligência e a desenvolvimentista fala sobre a coordenação motora, então a ligação tá aí, porque a inteligência não é só a parte escrita e tal, a coordenação motora também faz parte dessa inteligência. Então por isso que ela ajuda a desenvolver a inteligência, por isso que um tá ligado ao outro. Deu para entender e compreender? Sim, pode parar de compartilhar aqui? Pode. Então acho que esse é o principal ponto para entender a relação entre essas duas teorias, né? Porque inteligência não é só parte cerebral, assim, é tentar compreender as coisas, resolver desafios. Coordenação motora é justamente isso, né? Então acho que esse é o ponto, assim, dessas duas abordagens, por isso que elas se ligam tanto. O próprio Realmente, texto coloca isso, que a inteligência é o resultado da adaptação. Que é aquilo que eu não, falei. Também exatamente. acho que é o ponto. Isso na prática, cara, deu muita sorte de ter essa aula semana passada sobre coordenação motora das atividades. Na prática dá para perceber isso, cara. Porque a coordenação motora é justamente isso. Então por isso que elas se ligam. No começo parece que é complicado entender, né? Um fala sobre inteligência, outro coordenação motora, mas depois você vê que é É o conjunto perfeita a de fatores, ligação. né? Exatamente. Então por Isso. isso que um atleta, por exemplo, ele é um cara inteligente, porque ele consegue resolver situações, problema ali de uma forma muito rápida do que uma pessoa normal. Então ele é meio que uma pessoa inteligente para aquela situação. O atleta é um ser humano mais evoluído, se a gente for Desenvolvido. falar, mais Foi aquela Bem desenvolvido. modalidade. desenvolvido. Mas Assim, foi mais um depende do exemplo. atleta. Por exemplo, o Bolt, pra mim, ele é mais evoluído. Que é um cara que é, que é inexplicável o que ele faz, cara. É muito sinistro. É uma coisa assim que a gente... Eu não vou esticar, não, senão a gente vai pra outro assunto. Mas uma coisa interessante também do Piaget, que igual o Gustavo tava falando, a criança mesmo, ela não tem noção de peso, ela não tem noção de altura, e ela, se eu passar uma aula com um pezinho, ela não vai ligar se aquilo é pesado. Ela vai querer fazer a aula de qualquer forma. Então essa falta de noção que ela tem sobre peso, altura e medidas faz com que ela possa desenvolver mais rápido que uma pessoa que já tem essa noção. Porque eu, pelo menos, se eu vejo um peso, se for pesado, eu vou falar, pô, é muito pesado. Eu vou até onde eu conseguir. E não, já no meio infantil, desenvolvimento, ligado a teoria desenvolvimentista, a gente vê que a criança ela realmente vai pegar aquele peso e ela vai até Marte, se você quiser. Tá? Algo também que Piaget ele fala que essa falta de noção é restituível. Acho Eu ia acho até massa. colocar isso, que como a inteligência é esse resultado de adaptação, a gente, como professor, tem que gerar problemas.
Então não é entregar de mão beijada. Por exemplo, o difícil de, por exemplo, ensino médio é que eles já têm muitas coisas, eles já sabem, entre aspas. Para eles, você dá tal bola, eles sabem que ela é mais pesada que a outra. Uma criança não. Então você, por exemplo, dá 2 bolas com pesos diferentes e falar, tenta jogar de tal jeito. A criança vai ver que não funciona do mesmo jeito. E é isso que você tem que fazer, gerar problemas. A criança notar, ué, essa aqui não funciona porque é pesado, então eu tenho que fazer tal movimento. Gerar problemas para ele observar, adaptar e criar uma resposta. Por isso que a gente, como professor, a gente é fundamental. Querendo ou não, claro que não tem como, tudo é culpa do professor, mas a gente tem que ter esse esforço, é não se acomodar. Porque isso eu até digo que é quase para qualquer disciplina serve, de você fazer perguntas para o aluno e não dar as respostas. Ninguém aprende assim. Não vou gravar a resposta, não Está faz até mais um sentido. Fazer pouco refletir. filosófico, né? Aqui a gente vai longe. Então acho que é isso, né? Entra também aquela questão da moral que eu falei também, né? Que o professor, ele tem, em sala de aula, ele é a autoridade um pouco maior. Não tô falando autoridade máxima, parece até que eu sou babaca. Mas ele sendo assim, cara, os alunos estão lá prestando atenção do que o professor vai ensinar. Então, cabe a gente, igual a Esté falou, criar uma problemática, não passar tudo tipo, vou fazer um treinamento de futsal. 5 pra cá, 5 pra lá, vamos fazer o jogo. Não, tem que ter o fundamento, tem que ter fundamento de chute, fundamento de passe. Para depois, assim, fazer um jogo. Eu tô vendo muito isso no estágio. Todos os professores, eles passam primeiro os fundamentos, tanto vôlei, basquete, atletismo, eles passam um fundamento para depois passar um jogo. Porque aí os alunos já vão estar ligados na cabeça o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer, o que é mais fácil, o que não é, o que é mais difícil. E isso o Piaget também fala. Você tem que colocar no meio, você tem que usar o meio a seu favor. Se você tem condições de fazer isso, você tem que agarrar isso e botar em prática. Acho que o principal ponto também é não esquecer que coordenação motora é inteligência, né, velho? Acho que muita gente tem dificuldade de compreender isso, acha que é só movimento, que, sei lá, vai aprender a arremessar uma bola na cesta de basquete, acho que é só isso por isso mesmo, mas tem uma coisa por trás, né? Exatamente, velho. É tipo isso mesmo. Quer falar alguma coisa, Luizinho? Já falaram tudo, não tem mais nada para falar. Beleza, então. É isso. Alguém tem mais alguma coisa? Esther, Pedro? Tranquila. Não, mano, tô tranquilo também. Já É falei tudo que isso. eu, A que eu Então tinha é que inteligência. falar. isso. Inteligência é o ponto principal. Então é isso. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir o podcast. Tchau, E tchau. tchau, tchau.